Olá, meu nome é Alex Queiroz, eu sou pastor do Projeto Capital e eu estou muito feliz porque nós estamos iniciando mais uma série de mensagens e vamos falar nessa série de mensagens sobre famílias em transformação. Nós temos falado sobre como o Evangelho é precioso, sobre essa narrativa, sobre o que a Bíblia fala sobre Jesus e sobre o Evangelho. Só que o Evangelho não é apenas uma teoria ou uma narrativa. O Evangelho é algo que tem transformado as nossas vidas. Então, primeiro a gente fez uma série Como Entender a Bíblia, Como Entender o Evangelho. Depois a gente falou sobre como o Evangelho transforma as nossas vidas. E agora eu queria falar então sobre como o Evangelho transforma os nossos relacionamentos dentro de casa, ok? Então prepare o seu coração. Essa é uma série com 4 mensagens. Essa é a primeira mensagem dessa série e nós vamos começar falando sobre solteiros. Exatamente. Nós queremos falar sobre esse assunto, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse assunto. Eu tenho certeza, você que é solteiro, você que é casado, nós temos muito que aprender sobre isso. Nós queremos estar em transformação. E eu queria começar fazendo algumas considerações, ok? Primeira consideração: essa mensagem é sobre solteirice, mas não é exclusiva para solteiros. Isso é muito importante. Você que talvez seja casado tenha desanimado, vai pensado assim: poxa, eu já vou então pular para a próxima mensagem dessa série. Não faça isso. Escute. O que a Bíblia fala sobre isso? É importante. Você tem amigos solteiros? Você pode ajudar essas pessoas. Como o evangelho pode transformar a vida dos solteiros e o que você pode fazer para ajudar as pessoas que estão passando por essa fase, ok? Segunda consideração: solteiro, aqui nessa série de mensagens, abrange todas as pessoas que não estão casadas, os divorciados, os viúvos e os que nunca se casaram, ok? Então, sempre que eu falar a palavra solteiro, sempre que eu me referir a esse público, eu estou falando de viúvos, divorciados e pessoas que nunca se casaram, ok? Terceira coisa, por que vamos falar sobre isso? Gente, a Bíblia fala sobre ser solteiro. Se a Bíblia fala sobre isso, quem somos nós para não falar? Quem somos nós para dizer que isso é um tabu e tudo mais? Talvez seja um assunto polêmico na sua visão. Mas vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Até mesmo porque muitas vezes a gente deixa a cultura moldar a nossa cosmovisão sobre determinados assuntos. Quarta consideração: por que a gente tem que falar sobre isso? Porque as igrejas, com razão, falam muito sobre família e casamento. Mas muitas vezes as igrejas, sem perceber, excluem os solteiros, sabe, dos ensinos da Bíblia. E a gente precisa falar sobre esse assunto porque a Bíblia fala. E preparando essa mensagem, eu me dei conta que a maior parte das minhas ilustrações, nas minhas pregações, eu utilizo ilustrações da minha família, de uma vida de casado. E eu fiquei pensando, será que eu não estou contemplando os solteiros? Será que quando eu uso as minhas ilustrações da minha família, os solteiros eles se sentem mal, sentem que eles precisam, são obrigados a casar? Então, assim, eu percebi, preparando essa mensagem, que muitas vezes a igreja se portou de maneira errada com os solteiros. Então, nós queremos também falar sobre esse assunto por conta disso. E última consideração que eu queria fazer: Deus não quer algo diferente do solteiro e do casado. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Que muitas igrejas elas acabam dividindo a ala dos casados, a ala dos solteiros, né? Vamos fazer programações para os solteiros, programações para os casados e acaba fazendo duas igrejas dentro da mesma igreja. Não. O que nós queremos ensinar aqui é que existem fases diferentes, existem decisões diferentes. E debaixo dessas decisões e fases, nós precisamos nos amar e nos contemplar como igreja. E é muito interessante, né? Eu me lembro na minha adolescência, quando os pastores, eles falavam: olha, tá aqui o Alex, né? Alex, vem aqui, ele vai dar um recado agora para a juventude. Aí, sobe aqui, Alex. Aí o pastor pegava o microfone e falava: ó, tá aqui, Alex, solteiro, atenção meninas, sabe? A igreja acabava trazendo um peso. Poxa, eu tenho que me casar, nossa, parece assim, quem não está casado está com um problema e tudo mais. Então, existe um paradigma sobre esse assunto que precisa ser tratado à luz da palavra de Deus, ok?
E uma coisa que é realmente importante sobre esse assunto é nós entendermos que existem sim desafios enormes para os solteiros, assim como existem desafios para os casados. É muito interessante, quem é solteiro muitas vezes fala: "Ah, Alex, você não pode falar sobre isso, sabe por quê? Porque você não sabe o que é ser solteiro." E tem muitos casados que falam, que pensam exatamente o oposto. Bom é a vida de solteiro, né? Então, assim, vida de solteiro e vida de casado tem os seus desafios. E nós precisamos, então, trabalhar e falar sobre isso. E vamos falar então o que a cultura fala sobre solteirice, o que a gente consegue aprender e ver o que o mundo fala sobre esse assunto. E sabe o que é interessante? Porque eu li vários artigos, eu pesquisei o máximo que eu consegui para entender o que as pessoas falam sobre esse assunto. E eu queria mostrar algumas coisas para vocês. O que a cultura fala sobre a vida de solteiro e sobre vida de casado. E de imediato eu queria ressaltar que todas as decisões do mundo são baseadas na nossa felicidade. Nós vivemos numa cultura hedonista. O que isso significa? Hedonismo é a busca pelo prazer e pela felicidade. Então as decisões, elas giram em torno disso. Então assim, devemos nos casar ou devemos permanecer solteiros? Todas as decisões do mundo são baseadas no que nos faz feliz. Então, é muito interessante isso, porque de imediato a gente pode falar que a Bíblia não parte desse pressuposto. As nossas decisões não são tomadas a partir da nossa própria felicidade. As nossas decisões são tomadas a partir do que agrada a Deus. Então, e isso é uma coisa que eu vi com muita frequência à medida que eu li os artigos. Então, era muito comum artigos assim: é melhor ser solteiro ou ser casado? Quem é mais feliz, o solteiro ou o casado? Existem inúmeros artigos sobre isso. Existem vários vídeos no YouTube sobre isso. Você pode conferir você mesmo. Mas uma coisa que primeiro me chamou a atenção é sobre as pesquisas. Elas citam fontes, elas citam universidades, elas citam determinadas universidades e não citam as fontes. Então é muito interessante assim, né? Lá na Universidade de Chicago foi feito um estudo que mostra que solteiros são mais felizes do que casados. Aí o outro fala exatamente o oposto, né? Especialistas na Universidade de Michigan mostra... Gente, e eles nem citam as fontes. Isso é muito engraçado. Então, o que eu quero dizer de imediato? Gente, vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto, né? Em um outro artigo que eu li, o título era o seguinte: quem é mais feliz? Alguém casado ou alguém solteiro? E esse é um ponto que nós precisamos abordar, porque como eu acabei de mencionar, esse não deve ser o ponto-chave das nossas decisões sobre o assunto. E outra coisa que eu achei extremamente interessante é que nós vivemos em uma cultura viciada em se apaixonar. Parece que essa decisão ela está debaixo da perspectiva da paixão, do romantismo. Desde pequenos, nós fomos bombardeados por filmes da Disney, em que mostra o príncipe encantado que vem e vai transformar a vida da princesa. Não é mesmo? E por que não citar Branca de Neve, que comeu a maçã envenenada pela bruxa, adormeceu, até que o seu príncipe viesse e redimisse, salvasse, restaurasse a vida da princesa. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas, nós vivemos numa cultura que fala sobre casamento numa perspectiva extremamente excessiva. Sabe? A nossa cultura, ela mostra que o casamento é o que vai transformar a sua vida. A nossa cultura, ela incentiva o relacionamento numa abordagem extremamente... É uma abordagem que prende as pessoas, é uma abordagem que faz com que as pessoas acreditem que o casamento vai salvá-las, vai trazer a verdadeira felicidade. Então tem muitos solteiros que vivem debaixo dessa perspectiva e eles acabam sendo constantemente infelizes por causa da perspectiva dessa cultura que foi trazida desde pequeno. Então, você vê um filme da Disney, outro filme da Disney, aí você vê o Crepúsculo, você vê a paixão, você vê filmes românticos, e aí o que isso vai gerando e moldando a cabeça das pessoas? Quando eu me casar,
quando eu achar a princesa encantada, quando eu achar o príncipe encantado, aí sim minha vida vai acabar os sofrimentos. E as pessoas, elas colocam no casamento e no relacionamento expectativas irreais. E é por isso que tem aumentado grandemente o número de divórcios. Porque nós vivemos numa cultura que fala sobre casamento de uma forma errada e ela fala também sobre solteirice de uma forma errada. Gente, nós não devemos ser viciados pela paixão. Nós não devemos deixar que essa cultura entre na nossa vida. Mas entenda uma coisa, nós somos influenciados por essa cultura, quer você queira, quer não. Por isso nós devemos entender qual é o propósito da nossa vida. O nosso propósito não é encontrar alguém para ser feliz, não. Nós devemos, desde já eu quero mencionar isso, nós devemos entender que nós só vamos encontrar verdadeira e profunda, plena felicidade quando Deus estiver sendo glorificado através da nossa vida. E talvez você fale, Alex, que é isso que você está falando exatamente? Isaías 43, versículos 6 e 7, eles dizem: de longe, tragam os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Talvez você não entenda isso, mas eu vou te falar. Você foi criado com um propósito. Deus tem um plano na sua vida. E você só vai ser pleno em felicidade à medida em que você cumprir o propósito para o qual você foi criado. E de acordo com Isaías, Deus criou todo ser humano para a glória dele. O que isso significa? Isso significa, de acordo com John Piper, que Deus é mais glorificado em nós à medida em que nós estamos mais satisfeitos nele. Ou seja, o que eu quero dizer é que você só vai ser plenamente feliz quando você se satisfizer em Deus, quando o seu coração estiver cheio de alegria em Deus. É dessa maneira que você vai encontrar a verdadeira felicidade. Quando você busca em um relacionamento, em um casamento, a busca da sua felicidade, você está indo por um caminho equivocado. Por isso, nós fomos criados para a glória de Deus. E eu queria dizer desde já uma coisa. Ser solteiro é positivo. Ser solteiro é positivo. A Bíblia fala que existem aspectos muito bons em ser solteiro. A gente tem que entender isso. Isso é muito importante nessa mensagem. Por isso, desde já, eu quero falar então 5 coisas que nós precisamos entender sobre ser solteiro. Primeira coisa, ser solteiro não é uma aberração. Vivemos em uma cultura distorcida nos dois extremos, né? Parece que, quem se casa está cometendo um erro, quem se casa vai ficar preso para o resto da vida. Parece que a cultura mostra isso em dois extremos. Não, ser solteiro é horrível e se casar é horrível. E não. Cara, é maravilhoso ser casado, mas também é muito bom ser solteiro. Então não devemos tratar a solteirice como uma aberração. Segunda consideração, segunda coisa muito interessante, muito importante quando a gente fala sobre solteirice é: não devemos supor que todos devem se casar. E esse é um dos grandes erros que a igreja comete. Sabe, a igreja parece que está querendo forçar todo mundo a se casar. Todo mundo, você é solteiro? Já encontrou sua varoa, né? Esses são termos que a igreja utiliza, né? Vou profetizar sobre a sua vida, o varão. Cara, que isso? Não é como se, enquanto você não se casar, você não está sendo abençoado, ou Deus, você não é completo e tudo mais. Terceira coisa, ser solteiro não é uma vida de segunda classe. Precisamos parar de achar que quem é casado está num nível legal e quem é solteiro ainda não encontrou ali a razão da vida e o sentido, entende? As pessoas colocam a solteirice como uma questão de segunda classe. Quarta coisa, muito importante, ser solteiro não é um erro que devemos aceitar. Gente, pelo amor de Deus, não é errado ser solteiro. Não é errado e a gente vai ver isso à luz da palavra de Deus. E quinta e última coisa, muito importante, o casamento não é para todos. Entenda isso, o casamento não é para todos. Por isso já quero adiantar uma coisa. Nem todos devem se casar.
E a gente vai ver que a Bíblia fala exatamente isso, que nem todos devem se casar. Talvez você esteja em choque, falando, meu Deus, como assim? Eu vou explicar isso para você. Então, gente, eu queria começar então do início, porque o paradigma de Deus na criação é a família. Ficar só não era o plano original de Deus. Então, acompanhe comigo em Gênesis capítulo 2, que diz assim, versículos 18 e 24. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Precisamos entender esse texto corretamente. Por que não era bom que o homem estivesse só? Eu vou falar rapidamente. O homem foi criado para representar a Deus. Só que o Deus a quem nós cremos, o Deus que cremos, ele é triuno, 3 pessoas, uma essência. Nós somos monoteístas, adoramos a um único Deus que, nessa essência, pode ser encontrado em 3 pessoas. Isso é um grande mistério. Por isso que não era bom que o homem estivesse só. Não era porque ele estava se sentindo sozinho. Não era bom que o homem estivesse só, porque sozinho ele não representaria esse Deus triuno. Entende? Por isso que não era bom. Então Deus precisava criar um casamento. Deus criou o casamento para que o propósito do homem pudesse ser cumprido de maneira legítima. Ou seja, o homem junto com a mulher, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só. Assim como Deus é 3 pessoas e uma só, e um só Deus. Entende? Então, diante disso, a gente já pode entender que Adão, quando a Bíblia fala que não era bom que o homem estivesse só, que Adão estava só, a gente não pode presumir que Adão estava triste. Por quê? Porque não existia pecado no mundo. Lá no Éden, Adão desfrutava de um relacionamento pleno com Deus. Adão definitivamente não estava sozinho, porque ele desfrutava de um relacionamento perfeito com Deus. Não é que Adão estava sozinho. Quando a Bíblia fala que não é bom que o homem estivesse só, não significa que Adão se sentia sozinho, que Adão sentia solidão, mas que Adão não poderia representar ao Deus triuno sozinho. Por isso não era bom que o homem estivesse só. E diante disso, a gente já pode presumir que Adão tinha plena satisfação no relacionamento dele com Deus. Mas o pecado entrou no mundo, e quando o pecado entrou no mundo, o plano de Deus foi afetado, de tal forma que o casamento foi afetado, os relacionamentos foram afetados. Por isso a gente vê, inclusive, poligamia. Aí você vê, Deus criou o casamento para ser desfrutado entre um homem e uma mulher. Aí a gente vê Lameque com 2 esposas. A gente vê também prostituição, fornicação. A gente vê Deus permitindo o divórcio, sendo que ele falou, olha, o que Deus uniu, não separe o homem. Mas Deus permitindo o divórcio, por quê? Por causa da dureza do coração do homem. Isso a gente vê lá com Moisés. Por isso, desde já eu quero te falar uma coisa. Se o homem tinha plena satisfação em Deus antes mesmo do casamento, nós precisamos entender que o solteiro precisa encontrar essa satisfação em Deus. Sim, ficar só não era o plano de Deus, mas, entretanto, ficar sozinho não é visto na Bíblia como pecado. Ser solteiro não é pecado e não deve ser visto como um estado inferior aos que são casados. Podemos, inclusive, citar alguns exemplos. Daniel, na minha opinião, o maior profeta do Antigo Testamento, nunca se casou. Paulo, ele fala que ele não era casado. Existem 3 hipóteses aqui na situação de Paulo. Ou ele era solteiro, ou ele era viúvo, ou Paulo era separado. Por quê? Porque Paulo ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era composto por pessoas de alto escalão teológico, pessoas que conheciam muito da Bíblia, lideranças na igreja judaica. Paulo fazia parte dessa liderança, mas para você fazer parte daquela liderança, era obrigado o homem ser casado. Ou seja, a probabilidade de Paulo ter sido casado é extremamente alta. O que não se sabe é se a esposa de Paulo faleceu depois da sua conversão, ou então se a esposa de Paulo o largou porque ele decidiu seguir a Cristo Jesus. Então, existem essas hipóteses, mas fato é que Paulo não era casado. E sem mencionar Jesus, né? Que nunca veio a essa terra e nunca se casou. Por isso, nós precisamos entender então
que Jesus nos ensina sobre isso, porque Paulo preferia estar solteiro. E ele fala isso lá em 1 Coríntios, capítulo 7, eu queria que você acompanhasse comigo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 7 a 9, dizem assim: Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Olha só, Paulo, aqui no versículo 7, ele fala: gostaria que todos fossem como eu, solteiros. Entende? Então, Paulo, de uma certa forma, ele deixa claro que ele prefere estar solteiro do que casado. E talvez algumas pessoas questionem: como assim? Paulo está recomendando as pessoas a ser solteiras? Exatamente. Por quê, gente? Gente, casamento tem os seus desafios. Existem muitos desafios quando você se casa. E Paulo, ele lista alguns desses desafios dentro do casamento, e eu queria mostrar aqui para você. Olha só o que ele diz no versículo 26, ainda de 1 Coríntios 7. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está, solteiro. Você está casado? Não se separe. Está solteiro? Procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Essa é uma parte talvez muito engraçada, porque algumas pessoas falam: poxa, Paulo está falando que é difícil se casar? Gente, claro que é. Duas pessoas cresceram em famílias diferentes, e agora elas precisam se tornar uma só carne. Antes da queda, era beleza, o homem amava a esposa, era um líder perfeito, um servo, uma pessoa sempre disposta a liderar em amor a sua casa. A mulher, antes da queda, submissa, auxiliadora, utilizava toda a sua capacitação para apoiar a liderança do marido. E agora? E agora? Depois da queda é difícil. A gente vê lá no capítulo 3 de Gênesis que agora a vontade da mulher será contra a vontade do marido. E o marido, que foi chamado por Deus para liderar a sua casa, agora vai querer dominar a sua casa ao invés de liderar. Entende? Então existe um grande problema. Gente, depois do pecado é difícil sim. Sabe, são duas pessoas que precisam lutar contra os pecados do seu coração, contra os desejos pecaminosos do seu coração, para então se harmonizarem em Deus. Por isso que Paulo fala: olha, é difícil sim. Lá no versículo 28, eu gostaria de poupá-los das dificuldades. E é muito interessante porque no versículo 26, se você reparou, ele fala: por causa dos problemas atuais. A igreja de Corinto estava passando por muitas perseguições. Muitos cristãos na igreja de Corinto estavam sendo perseguidos e mortos. Por conta disso, Paulo está falando: olha, vocês vão estar com neném, casados e tudo mais, passando por perseguição é muito mais difícil. Entende? Eu me lembro quando eu tive que tomar uma decisão entre me mudar para Brasília e plantar uma igreja e assumir uma igreja lá na cidade de Osasco. Gente, minha cabeça pirou. Foi muito difícil. Foi muito difícil tomar essa decisão, especialmente porque eu estava casado e a Thalita estava grávida, minha esposa estava grávida. Gente, que dificuldade. Porque, de uma certa forma, com família é mais difícil essa decisão. Poxa, eu preciso de salário, eu preciso pagar contas, preciso sustentar a casa. Se eu tivesse solteiro, seria uma decisão muito mais simples. Entende? Isso é uma coisa até óbvia. Mas quando você é casado, agora a conta dobra. Agora os desafios aumentam. Agora o convívio é diferente. Agora, presta atenção, porque Paulo ele fala assim desses desafios do casamento. Mas não era o que motivava Paulo a recomendar ser solteiro. Presta atenção nisso, vou repetir. Eu vou falar agora por que Paulo recomendava ser solteiro. Isso está escrito em 1 Coríntios 7, a partir do versículo 32, que diz: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor.
para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Gente, como esse texto é importante para entendermos sobre esse assunto. Estamos falando sobre ser solteiro. A gente acabou de afirmar que Paulo recomendava ser solteiro. Em seguida, nós falamos que existem desafios no casamento e Paulo ele alerta sobre esses desafios. E agora, Paulo no versículo 32, ele deixa muito claro: gostaria de vê-los livres de preocupações. Homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar a Deus. Sabe qual é um dos maiores problemas sobre esse assunto, sobre ser solteiro? É que as pessoas, mais uma vez, as pessoas querem decidir se vão se casar ou não, baseado no que é melhor para elas. Elas estão preocupadas com o que é melhor para elas. As pessoas querem decidir se vão se casar ou não, pensando na sua própria felicidade, pensando no seu conforto, no seu comodismo. Paulo em nenhum momento recomendou a solteirice debaixo dessa prerrogativa, de jeito nenhum. Paulo, quando ele recomendou a solteirice, é porque ele entendia que a vida dele não era mais para ele. Paulo, quando recomendou a solteirice, é porque ele pensou: olha, Jesus me salvou. A vida de todo cristão agora só existe para anunciar o evangelho. Toda pessoa que uma vez foi alcançada por Deus, agora ela tem um desafio. Ela vai pregar o evangelho, falar de Jesus, falar sobre a salvação de Cristo Jesus, entende? Paulo ele tinha isso ardendo no seu coração. E eu entendo que Paulo entendia que toda pessoa convertida ao Senhor, que entendeu o que Cristo Jesus fez por ela, agora vive para Cristo, para anunciar Cristo Jesus. E era por isso que ele estava recomendando a solteirice, porque ele estava falando: olha, se a nossa vida, se nós estamos aqui na terra para falar e anunciar Jesus, ser solteiro é melhor. Porque eu só vou me preocupar com a missão que Deus me deu, mais nada. Eu não vou me dividir entre me preocupar com a missão e me preocupar com as coisas de casa. E esse, para mim, é o ponto central da mensagem de hoje. Porque as pessoas elas estão procurando felicidade própria. As pessoas estão querendo se completar em relacionamentos e casamentos, e isso é um erro. Se você é solteiro, você pode ser feliz sim sendo solteiro. Entenda, na verdade, você só vai ser um solteiro feliz se você entregar a sua vida a Cristo e viver a sua solteirice para falar de Jesus. Entenda, talvez você esteja falando: isso não faz o menor sentido para mim e eu não tenho expectativa nenhuma que isso faça sentido para você que não foi encontrado pelo amor de Jesus, ok? Eu não tenho expectativa disso. Mas você que um dia entregou a vida a Jesus, Paulo falou assim, ó: Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus falou: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. A nossa vida não é mais para nós. A nossa vida é para falar daquele que um dia nos salvou e nos amou. Por isso, ser solteiro é muito bom na perspectiva de Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 7. Porque você não tem que dividir o seu foco na missão com mais nada, com mais nada. E olha só que incrível. Um autor chamado Joseph Hellerman, ele escreveu um livro chamado When the Church Was a Family. E ele escreveu a seguinte frase: a preocupação de Paulo em 1 Coríntios 7 não era questionar como a solteirice se encaixa no plano do reino de Deus. Paulo estava abordando a questão de como o casamento, e não a solteirice, se encaixa no plano de seu reino. As pessoas solteiras já estão com o programa. Elas cuidam das coisas do Senhor. As pessoas casadas são as que precisam de ajuda para organizar suas prioridades. Isso não é demais? Gente, eu concordo demais com o que esse autor escreveu aqui no seu livro. Quem tem que reordenar a vida com a missão são os casados. Porque o solteiro, ele já vive intensamente para agradar a Deus e para cumprir a missão
de reconciliar pessoas com Deus, de ser testemunhas de Jesus. Viver é Cristo, pessoal. Morrer é lucro e o viver é Cristo. Agora, quando você se casa, você precisa então reorganizar como você vai pegar a sua família e viver a missão. Entende? E é por isso que Paulo, então, olha só essa constatação de Paulo, diz no final de 1 Coríntios 7, que os solteiros são mais felizes debaixo dessa perspectiva. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tenho o Espírito de Deus. Por isso eu quero fazer uma consideração aqui. Você é solteiro? Me ouça. Você é casado? Me ouça. O que te faz feliz? O que te faz feliz? Essa é a pergunta que você, solteiro ou casado, precisa responder nesse exato momento. Para Paulo, o que fazia ele feliz era pessoas se alegrar em Cristo Jesus. O que fazia Paulo feliz era saber que ele estava renovando a fé das pessoas. O que fazia Paulo feliz era ver pessoas falando, eu quero Jesus. O que fazia Paulo feliz era pessoas falando, eu entrego minha vida a Jesus, eu quero me batizar. Era isso que fazia Paulo feliz. E você, o que te faz feliz? Geração Pão de Açúcar. O que você faz para ser feliz? Porque Paulo, quando ele fala aqui, em versículo 40, ela será mais feliz se permanecer solteira, ele está falando isso. Olha, se a felicidade para você é levar pessoas a Cristo Jesus, você não vai precisar se dividir com mais nada. Agora, se você decidir se casar, se case sabendo que você vai ter que adequar o seu casamento, a sua família, nesse propósito que Deus colocou a todo aquele que serve a Jesus. Que serve a Jesus. E qual é a autoridade de Paulo para dizer essas coisas, né? Essa é uma pergunta que com frequência as pessoas fazem. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 40, como a gente acabou de ler, Paulo falou assim, em meu parecer, ela será mais feliz. Aí, lá nos versículos 10 a 12, ele fala, aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, né? Mas se o fizer, o versículo 12, aos outros eu mesmo digo isto. E tem muitas pessoas que não entendem aqui e falam, tá vendo? Na verdade, Alex, 1 Coríntios 7 é uma opinião de Paulo. É uma opinião de Paulo. A gente tem que entender 1 Coríntios 7. Quando Paulo fala aqui, digo eu, mas não o Senhor, quando ele fala aqui no versículo 10, aos casados dou este testemunho, não eu, mas o Senhor, sabe o que ele está querendo dizer? A esposa não se separe de seu marido. Jesus falou exatamente isso, lá em Mateus capítulo 19. O Senhor, Paulo está se referindo às palavras de Jesus. Olha, não sou eu que digo, mas Jesus. Não se separem do seu marido. Jesus falou isso. Mateus capítulo 19 está lá para a gente testificar o que Jesus falou. Não digo eu, mas Jesus disse. Mas Jesus não disse todas as coisas. Jesus não falou, por exemplo, uma palavra especificamente para os solteiros que tenha sido registrada. E aí, por isso ele fala aqui no versículo 12, aos outros eu mesmo digo e não o Senhor. Ou seja, Paulo está falando, Jesus não mencionou isso, e por isso eu estou falando. Debaixo da autoridade da palavra de Deus, no reconhecimento de que toda a palavra de Deus é inspirada por Ele. E eu falo isso debaixo da autoridade de Deus. Deus me mandou dizer isso. A palavra de Deus a Bíblia é a palavra de Deus. Não contém apenas a palavra de Deus. Então, Paulo tem autoridade, sim. Agora, Alex, até aqui parece que você está incentivando a gente a ser solteiro. Não. Até aqui, eu quero alinhar com você o que te faz feliz. Seja você solteiro ou casado. Olha o que a Bíblia fala sobre solteirice. Pessoas solteiras podem sim ser plenamente felizes. Se cumprirem a missão de Deus, se estiverem empenhadas na missão de Deus. Casados podem sim ser felizes se estiverem cumprindo a missão de Deus. Porque quando pessoas colocam no cônjuge a razão ou a fonte da sua felicidade, ela acaba com o casamento. Entende? Então até aqui entenda. Você é casado ou solteiro, viva para Jesus. E que eu acho muito interessante é que Paulo ele fala que ser solteiro é um dom.
Gostaria que todos os homens fossem como eu, solteiro, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo e um outro de outro. Alguns solteiros e outros casados. Precisamos entender que ser solteiro é um dom. Ser solteiro é um dom. Você tem o dom para se casar? Se case. Você tem o dom para ser solteiro? Então, seja solteiro. E talvez algumas pessoas virem e falem assim: Alex, de acordo com 1 Coríntios 7, né? Eu não sei o que eu sou. Eu não sei qual é o meu dom, o que eu faço. Deixa eu te falar uma coisa. Busque ao Senhor. Busque entender isso de Deus. Porque realmente não é simples assim. Agora, por que então tanta pressão, gente, para as pessoas se casarem? Por que a igreja coloca tanta pressão para o casamento? E aqui nós precisamos entender, então, que a igreja precisa tomar cuidado com os amigos solteiros. Né? Ah, você tem amigos solteiros, você fica o tempo inteiro, olha fulano, olha cicrano, você precisa se casar, você precisa se casar. Às vezes a pessoa está melhor do que você imagina. E eu acredito em duas coisas. A primeira é que muitas pessoas pressionam os amigos solteiros a se casar porque elas não conseguem se ver solteiras e acham que os amigos precisam se casar. E a segunda razão, as pessoas pressionam as pessoas para o casamento porque para elas, casadas, o casamento é um ídolo. Elas falam, imagina, as pessoas vão ficar sem se casar, que absurdo, eu não consigo viver sem casamento, imagina se fulano, cicrano ou beltrano vai viver sem casamento. Ou até as pessoas também pressionam as pessoas, porque falam, casamento é muito bom constituir família, e você precisa fazer isso. Calma, tem pessoas que têm o dom de ser solteiras, e a gente tem que respeitar isso. A pergunta que nós devemos fazer é, você está vivendo para Cristo Jesus? Você está feliz em cumprir a sua missão para Jesus como solteiro? Então, a gente precisa ir para um desfecho. Por que existem pessoas solteiras? Mais uma vez, 1 Coríntios 7, 26. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Gente, tem muitas pessoas que decidem permanecer solteiras por causa das circunstâncias. Existem circunstâncias que não são fáceis. As circunstâncias daquela época são diferentes de hoje. Você quer ver só? Até o casamento naquela época era algo muito mais fácil do que é hoje. Né? Não existia Disney naquela época, então a cultura daquela época não atrapalhava tanto. Mas tem uma coisa, as pessoas que iam se casar, elas não precisavam daquele romance inteiro, do coração aquecido para tomar a decisão. Até mesmo porque muitos pais escolhiam os parceiros e parceiras dos filhos. Então, não era um bicho de 7 cabeças o casamento naquela época, ok? Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Gente, nós precisamos respeitar as circunstâncias. Existem circunstâncias que levam as pessoas a falar, eu não quero me casar. E a gente tem que entender, respeitar, apoiar, ok? E tem pessoas que é por opção. Tem pessoas que têm o dom, como a gente leu aqui no 1 Coríntios 7, 7, e elas, por opção, falaram, eu não quero me casar. Ok, nós devemos respeitar isso, nós devemos entender isso, nós devemos apoiar isso. Aí vem então a pergunta que a gente quer responder para o final dessa mensagem. Sou solteiro. Eu não sei se quero continuar solteiro. O que eu faço? Né? Porque então a gente vai ver o quê? Primeiro, pessoas que são solteiras e querem permanecer solteiras, já sabem isso, ok. Tem pessoas que são solteiras e ainda não sabem, eu não sei se eu quero me casar, não sei se eu quero permanecer solteiro, às vezes eu quero, às vezes eu não quero. Nós precisamos ajudar essas pessoas. E tem aquelas que são solteiras e convictas. Eu sou solteiro e eu tenho certeza que eu quero me casar. Eu estou convicto disso. Como ajudar essas pessoas? Por isso essa é a pergunta que queremos fazer. Sou solteiro e quero continuar solteiro. O que eu faço? Ok? Então, primeira coisa que a gente pode falar para essas pessoas, independente de qual seja a sua decisão. Primeira coisa, casar-se faz parte da realidade terrena e não celestial. Vou repetir, casar-se faz parte da realidade terrena e não da realidade celestial. Gente, às vezes é criado um bicho de 7 cabeças sobre casamento.
você precisa se casar, você não pode se casar, você deve se casar, você... Gente, casamento é algo que acontece apenas na Terra. O que eu estou querendo dizer? Quando a gente lê, como eu acabei de falar, casar-se faz parte da realidade terrena e não celestial. Quando a gente vê lá em Mateus, no capítulo 22, a gente vê Jesus falando o quê? Na ressurreição, as pessoas não se casam e não são dadas em casamento. Gente, eu sou casado com a Thalita. Quando nós falecermos, quando a gente estiver, então, diante de Deus na ressurreição, nós não seremos casados. Eu creio que eu vou reconhecer a Thalita como minha ex-esposa, mas eu não vou ter atração por ela e eu não vou desejar estar casado com ela. Sabe por quê? Porque no céu, na eternidade, não existe casamento. Casamento é uma realidade terrena e não uma realidade celestial. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 22. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora querendo falar com ele, versículo 46. No versículo 48, Jesus fala assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. E, estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa é a primeira coisa que o solteiro precisa saber. Casamento faz parte da realidade terrena e não celestial. E digo mais, Jesus, através de Mateus 22, ele deixa claro que existe muita ênfase cultural na família terrena e pouca ênfase na família celestial, nessa família universal que se chama igreja. Gente, a solidão não é para ninguém. A solidão não é para ninguém. Então existem pessoas solteiras se sentindo só. E a igreja precisa ser, então, parte da vida delas de maneira intensa. É muito importante esse texto sobre esse assunto. Quando a gente fala sobre solteirice, precisamos entender que existe uma ênfase enorme. Eu quero me casar para constituir família. Deixa eu te falar, você já possui uma família incrível. E você, inclusive, pode agregar na família, você pode falar de Jesus e, sabe, aumentar a família. Você não precisa necessariamente se casar para então estar pleno, para então estar verdadeiramente contente. Deus sim instituiu o casamento, Deus fez o casamento, mas saiba de uma coisa, você tem uma família e a igreja precisa entender isso, o solteiro precisa saber que é parte, que é membro de uma grande família. Segunda coisa, o solteiro precisa saber que é membro de uma grande família, como a gente acabou de falar. E terceiro, a gente precisa então entender: encontre contentamento em Deus. Lembre-se, a gente está falando 3 coisas que o solteiro precisa saber. Independente da situação que ele está, eu sou solteiro convicto, eu sou solteiro não sei o que eu quero, eu sou solteiro e quero me casar. Existem 3 coisas que você precisa saber. Uma, casar-se faz parte da realidade terrena. Segunda, o solteiro precisa saber que é membro de uma grande família. E último, encontre contentamento em Deus. E talvez algumas pessoas falam: nossa, que papo mais piegas. Mas deixa eu te falar, essa é uma dificuldade tanto para o solteiro como para o casado. Nós precisamos, sendo solteiros ou casados, encontrar a nossa plenitude, a nossa satisfação em Deus. Asaf, lá no Salmo 73, ele falou: a quem tenho eu no céu, senão a ti, Senhor, e na terra não desejo mais nada além de estar junto a ti. Asaf era casado. Nós precisamos encontrar o nosso contentamento em Deus, mas especialmente para os solteiros. Não procure alguém. Presta atenção nessa frase, não procurem alguém aquilo que só pode ser encontrado em Deus. Não procurem alguém aquilo que só pode ser encontrado em Deus. Existe uma frase muito famosa de Dostoiévski que ele fala: existe no homem um buraco do tamanho de um Deus. Quando você tenta preencher o seu vazio com relacionamentos, você está entrando numa encrenca.
Pessoas se casam mal por causa disso, se casam com um propósito errado, se casam, se relacionam colocando no outro uma perspectiva equivocada que o outro não é capaz de suprir. Quando você coloca no casamento a fonte do seu contentamento e satisfação, você faz daquela pessoa um Deus. Você faz daquela pessoa, você coloca expectativas naquela pessoa que apenas Deus pode suprir. É por isso que tem muitos relacionamentos dando errado. Porque as pessoas estão colocando no outro uma perspectiva que apenas Deus pode suprir. Se você é solteiro, encontre contentamento em Deus. Ah, mas eu não quero me casar. Encontre contentamento em Deus. Eu não sei, encontre contentamento em Deus. Alex, eu sou solteiro e quero me casar. Mais ainda, você que é solteiro e quer se casar, você precisa encontrar contentamento em Deus. Não procure em alguém aquilo que só pode ser encontrado em Deus. Entenda, a vida de uma pessoa não começa no casamento. Entenda isso. A vida começa no encontro com Jesus. Você só vai ser plenamente feliz quando você encontrar a Cristo Jesus. Como isso é importante, isso é ponto fundamental aqui. Casados e solteiros representam o Evangelho. O que nos define não é o nosso estado civil. O que nos define é sermos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Por isso, como encontrar contentamento em Deus? Sirva a Ele, busque a Ele, relacione-se com Ele. Sabe, não num sistema de religiosidade, mas tenha um relacionamento com Deus. E foque nisso, empenhe-se nisso, porque Davi, quando ele, de alguma forma, ele perdeu essa alegria da salvação, ele perdeu esse contentamento na salvação em Jesus, ele caiu. Olha só, Salmos capítulo 51, versículo 12 diz: devolvo-me, oração de Davi, depois que pecou com Batseba e foi confrontado pelo profeta Natã. Ele orou assim: Senhor, devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você é solteiro e você não está conseguindo encontrar contentamento em Deus, muito pelo contrário. Você está colocando expectativas em relacionamentos e mais. Você está vivendo uma vida depravada, você é solteiro e está vivendo uma vida de sexualidade completamente errada, fora dos padrões da palavra de Deus. Você está tendo relações sexuais, deixa eu te falar, Davi, ele caiu. Sabe por quê? Porque ele falou que ele perdeu a alegria da salvação. Ele tinha, por isso ele fala: Senhor, devolva-me. Devolva-me a alegria da salvação e um espírito pronto a te obedecer. Davi, ele era casado. Mas aí, de repente, ele deixou de fazer aquilo que ele devia fazer. Ele devia estar na guerra. E aí, ao invés de estar na guerra, ao invés de estar desenvolvendo o seu papel, a sua liderança, ele estava no palácio e ele viu uma mulher tomando banho e ele desejou aquela mulher no coração. E sabe o que ele fez? Ao invés de se contentar em Jesus, ele decidiu cometer adultério e em seguida um assassinato por causa daquilo. Quando você, solteiro, quando você casado, quando você perde a alegria da salvação, você vai buscar alegria, contentamento e satisfação, prazer em outras coisas que não o Senhor. As pessoas não adulteram por falta de prazer com seu cônjuge. As pessoas adulteram por falta de prazer em Deus. Contente-se em Deus. Isso não é piegas. Isso é mais sério do que eu e você possamos imaginar. Ok? E eu acho que muitos solteiros, eles têm dificuldade com a solteirice porque eles não entendem que Deus está cuidando da vida deles. Especialmente aqueles que são solteiros e querem se casar. Eu acredito que eles desconfiam do cuidado de Deus na vida deles. Essas pessoas desconfiam. Elas falam: eu não sei se Deus está cuidando da minha vida. Eu não sei. E por isso eu quero te incentivar a ler um livro que eu acho fantástico. Confiando em Deus, do Jerry Bridges. Esse livro ele vai mostrar a soberania e o cuidado de Deus
de uma maneira que é brilhante. E você vai aprender a confiar em Deus, que Deus está cuidando de todas as coisas, inclusive da sua vida. E não apenas de algumas áreas da sua vida, mas de todas as áreas da sua vida. Entenda, a razão de se casar não é fazer sexo. A razão de se casar é entender que junto num casamento você pode então representar ao Deus maravilhoso. E isso a gente vai falar na próxima mensagem sobre esse casamento. Por isso eu queria encerrar. Citando primeiramente Charles Spurgeon quando ele disse: lembre-se disso, se alguma outra circunstância fosse melhor para você do que aquela em que você está, o amor divino não teria colocado você lá. Ah, Alex, Deus não está cuidando de mim. Deus não está cuidando de mim. Deus não está cuidando dessa área da minha vida. Deixa eu te falar, Deus até aqui tem cuidado de você, de todas as áreas da sua vida. Confie nele. Confie nele, ok? E por último, eu queria trazer então as implicações dessa mensagem. Primeira, não podemos supor que todos devem se casar. Queria, através dessa mensagem, através de toda essa explicação, recuperar a beleza de ser solteiro. Queria recuperar a ênfase de ser solteiro. Sirva ao Senhor, fale de Jesus, empenhe a sua vida em compartilhar Cristo Jesus, ok? Agradeça a Deus pelo momento em que você está, ao invés de ficar murmurando. Sabe, é isso que a gente está falando, não podemos supor que todos devem se casar. Então agradeça a Deus que nesse momento você não é casado, agradeça a Deus ou pela decisão que você tomou de ficar solteiro, ou agradeça a Deus porque Ele está cuidando de você, ok? Segunda implicação, como alguém deve ter certeza se deve ser solteiro? Lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9 fala: mas se não conseguem controlar, se devem se casar. Ai, Alex, eu tenho problemas, sabe? Eu ardo com desejos e tudo mais. Então, se case. Se case. Pare de pensar no cônjuge como um príncipe ou uma princesa encantada, ok? Se case, ore a Deus, peça a Deus, busque a Deus, ok? Eu tenho certeza que Ele vai continuar cuidando dessa área da sua vida e tudo mais, ok? E terceiro, pessoas que querem se casar e são solteiras. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está cuidando da sua vida. Entenda que se isso não aconteceu, é porque Deus tem um propósito. E às vezes é difícil. Alex, eu quero me casar, isso traz sofrimento. É verdade. Nós não devemos pressupor que não. As pessoas não devem falar: ser solteiro é a coisa mais fácil do mundo. Não é. Entenda isso como um momento de tribulação na sua vida. Deus quer forjar Cristo no seu caráter. Olha só o que Romanos 5 diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Às vezes, a solteirice traz tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O Espírito Santo pode cuidar de você nesse momento. É isso que Deus prometeu, que Ele nos faria semelhantes ao seu Filho, Cristo Jesus. Por isso lembre-se, mantenha os seus olhos fixos no céu. Faça tudo o que você puder para ser piedoso. Lembre-se que você possui uma grande família chamada Igreja. E por último, para encerrar, eu queria deixar essa frase. A melhor pessoa para você se casar é aquela que não precisa de você para estar completa. A melhor pessoa para você se casar é aquela que não precisa de você para estar completa. Você é solteiro? Complete-se em Deus. Não faça como a mulher samaritana, que quando conversou com Jesus, Jesus falou: vai lá e chama o seu marido. E ela falou: eu não tenho marido. Ele falou: na verdade, o que você está agora não é seu marido, mas você já teve 4. E o que agora está não é seu marido. Jesus estava falando: olha, eu posso matar a sede do seu interior. Você tem uma sede, você está tentando matar a sua sede com relacionamentos. Você precisa ser completo em mim. Eu vou matar a sua sede. Solteiro, entenda, Jesus que vai matar a sua sede. Não busque em relacionamentos
satisfação que apenas Deus pode dar. Ok? Vou orar pela sua vida. Deus, em nome de Jesus, abençoe, Deus, todas as pessoas que ouviram essa mensagem, solteiros e casados, que a gente possa buscar contentamento no Senhor. Que o Senhor possa ser a razão e a essência da nossa vida. E por último, quero orar, Deus, especialmente pelos solteiros. Deus, fale com eles, conduza a vida deles, que eles confiem na Tua soberania e no Teu cuidado, e que eles encontrem contentamento no Senhor acima de todas as coisas. Que eles encontrem uma igreja que os abrace, que os ame. Oh Deus, cuida de cada um deles. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.